Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito bom estarmos juntos e nesses dias faremos uma série de reflexões sobre a questão mais importante para a nossa elevação. Qual é o aspecto? Kardec perguntou, no Livro dos Espíritos, questão número 919, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Vejam só que pergunta fabulosa, que dá uma importância visceral para a resposta. E a resposta foi: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Autoconhecimento. Estava no oráculo de Delfos, visitando o qual Sócrates, o fundador da filosofia, assumiu o autoconhecimento como pilar central do seu pensamento, que foi a base de toda a filosofia, a qual é a base de toda a ciência. Então não é pouca coisa. 500 anos depois de Sócrates, Jesus assumiu o conhece a ti mesmo como um pilar também da sua pregação. E como vemos, 1800 anos depois de Jesus, o Espírito da Verdade confirma o autoconhecimento como ferramenta ou meio prático mais eficaz que tem um homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações. Não é pouca coisa. Autoconhecimento, pilar para nossa elevação espiritual. Não merece um estudo aprofundado? Muito bem. Na questão 919A, Kardec pede um explicitamento dessa questão, dessa resposta, e dizendo assim: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? No encontro passado, começamos a estudar a resposta dada por Santo Agostinho. Foi ele quem respondeu a 919A, dando uma extensa receita de como ele agia quando esteve encarnado. E falou de um exercício diário de autoconhecimento que nós, no nosso encontro passado, ressaltamos sua importância frente à nossa prática de, na passagem de ano, fazer uma revisão muito por alto, que não pode mesmo ser detalhada, porque ninguém ao final de um ano lembra todos os deslizes, todas as imprudências, todas as ignorâncias que cometeu ao longo de um ano. A receita de Santo Agostinho, ao trazer isso para cada dia, torna muito mais possível, evidentemente, não apenas a revisão dos nossos erros, propondo-se a reparação, a reconciliação no dia seguinte, mas do seu próprio exercício emerge luminosa a possibilidade de nós fazermos isso a cada ato. Após cada ato, revisarmos a atitude, os efeitos daquilo e percebermos, inquirirmos a nós mesmos e a vida a respeito de cada atitude tomada. E ainda, na persistência desse procedimento, conquistar
a maravilha das maravilhas, que é uma reflexão aprofundada antes da tomada de qualquer decisão, evitando os próprios erros. Olha que preciosa perspectiva Santo Agostinho abriu para si mesmo e traz para todos nós, tão especial receita para esse momento onde todas as nossas decisões vão impactar não apenas a próxima vida, mas os próximos séculos, talvez o próximo milênio da nossa vida. Tempos de provas especialmente importantes, e a receita de autoconhecimento que nos propicia essa melhoria, esse meio prático de nos melhorar nessa vida e resistir às más tentações, se mostra digna de um grande estudo. Eu sugiro fortemente que vocês consigam o Livro dos Espíritos, quem não possui, e estude toda essa resposta. Nós vamos avançar hoje em busca das referências éticas, das referências valorativas. Quais são os parâmetros que devem nortear essa observação, esse acompanhamento de todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. As 4 manifestações do ser, pensamentos, sentimentos, palavras e ações, precisam ser cuidadosamente acompanhadas, lembrando a prática do vigiai e orai, para não cair em tentação, que Jesus nos trouxe. Quais são os parâmetros? Encontramos esses parâmetros no Velho e no Novo Testamento. E aqui, a resposta de Agostinho, não por acaso, nos remete a esses valores. Vamos ver qual é a resposta no primeiro parágrafo de Santo Agostinho, quando Kardec pergunta qual o meio de se conseguir o autoconhecimento. Diz ele: façam o que eu fazia quando estava encarnado na terra. É propriamente uma receita. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever. Perguntarmos-nos se nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações faltamos com algum dever é a primeira parte da receita de Santo Agostinho, que nos remete a Moisés, dos seus 10 mandamentos, para que avaliemos nossos atos quanto a matar, quanto a mentir, quanto a respeitar pai e mãe, quanto a cobiçar a mulher do próximo e assim por diante. São as virtudes negativas: não matarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Virtudes que nos falam que, deixando de fazer coisas erradas, daremos um passo importante na conquista da virtude real. Então, primeiro, os deveres. Será que eu cumpri com os meus deveres? Perguntava Agostinho ao longo de cada dia, ao final de cada dia. Mas não parava por aí. Se ninguém, perguntava-se também Agostinho, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Vejam que pergunta preciosa. E diz ele: foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Todos os dias, então, perguntar se cumprimos as regras preceituadas, trazidas pelo alto, conhecidas como os 10 mandamentos.
um parâmetro claro de autoanálise, de avaliação ética, de avaliação moral da sua própria conduta. Mas, além disso, perguntava se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. O que remete ao Novo Testamento, o que remete a Jesus, quando diz, faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. E também, quando ele diz, reconciliai-vos com vossos inimigos. Se vocês estiverem indo para a sua religião e lembrarem que alguém tem algo contra você, reconcilia-te já com teu inimigo, com teu adversário. Aqui Agostinho, plenamente integrado com Jesus, não à toa, diz, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Vejam, os dois preceitos que ele adotava para si resumiam de uma forma fabulosa o melhor do Antigo Testamento, que é os 10 mandamentos de Moisés, com o melhor, a regra de ouro trazida por Jesus. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Regra amplamente referendada por outras religiões, todas convergindo para a compaixão, que é o colocar-se no lugar do outro, como ferramenta fundamental, e convergente com a própria ciência, já que a ciência do comportamento preceitua a empatia como fabulosa ferramenta de amadurecimento espiritual. Fabuloso memorizarmos, termos como referência moral e ética esses dois conjuntos de normas fantásticas. Uma, a virtude negativa de Moisés. Ao contrário da religiosidade mais primária, que estabelece um toma lá da cá, Moisés foi revolucionário quando falou, não é matando um porco, matando um boi, fazendo oferendas, fazendo um comércio, um toma lá da cá, que nós ficamos de bem com Deus, como se preceituava na religiosidade primitiva, que tanta influência ainda tem sobre nós atualmente. Tantos de nós fazemos promessas, como um toma lá da cá, que mesmo que não seja sacrificial, mesmo que não envolva sangue, estabelece um comércio com o alto. Precisamos ler Moisés e ouvir Deus, o alto, falando com a humanidade e dizendo, não é com o comércio que nos harmonizamos com Deus, mas é deixando de fazer coisas erradas. A virtude negativa, não faça coisas erradas e você estará muito mais harmonizado com Deus do que com ritos, com sacrifícios, com sangue. Não é uma maravilhosa revolução? Pois uma revolução sobre a revolução foi trazida por Jesus, quando nos disse, faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Falando da virtude sem nada de negação, falando que, para além de deixar de fazer coisas erradas, precisamos fazer coisas certas. E o certo a fazer, o parâmetro de correção a buscarmos, a realizarmos em nosso dia a dia, é exatamente fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque todos nós trazemos em nossa consciência, em nosso próprio egoísmo, o que nós gostaríamos que todo mundo nos fizesse. Todas as pessoas têm claro o que querem que todos os outros façam para si. Pois bem, Jesus se utiliza do nosso egoísmo para nos dar uma receita ética. Então, já que vocês querem tanto que os outros façam isso, aquilo, ajam assim, assim, assado com vocês, façam vocês mesmo o mesmo com os outros.
porque é moralmente indefensável que nós cobremos dos outros algo que nós mesmos não fazemos. Não é maravilhoso isso, meus amigos? Não é revolucionário para as nossas vidas? Vejam vocês se não é uma real referência muito concreta para nós analisarmos. Primeiro, todos os dias. Depois, após todos os atos. Se eles cumpriram com os deveres e se eles, de alguma forma, poderiam ser motivo de queixa para alguém. Até que consigamos esse grande mérito, esse grande avanço, esse enorme avanço, de deixarmos de fazer coisas erradas e de fazermos ao outro exatamente aquilo que nós, em defesa dos nossos interesses, em defesa do nosso lado, queremos que os outros façam para nós. Muito prático, muito objetivo, muito concreto. Uma ferramenta inesquecível para nós avançarmos, nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às más tentações. Esse é o preceito de hoje, é o avanço de hoje nesse nosso estudo maravilhoso, imperdível, que nós sugerimos que vocês repassem, que vocês compartilhem, porque a humanidade precisa demais de meios práticos para agir corretamente. Estamos em meio a fabulosos convites de melhoria interior e uma urgente necessidade de resistir às más tentações. Não há nada mais importante para esse momento do que buscar a defesa ética, a defesa moral das nossas vidas. Portanto, compartilhe, espalhe a receita de Santo Agostinho em resposta a Allan Kardec, que resume Moisés e Jesus fabulosamente para cada um de nós. Muito feliz em estarmos juntos. Márcia Tristão, deixa-me ver a lista das colegas que compartilham conosco esse momento fabuloso. Márcia Tristão, Helena Romã, Estela Mari, Regina Frutuoso, Regina Selle. Muito bom estarmos juntos, muito bom nos dispormos a toda a riqueza desse momento. Esther Ponzoni e Vera Frutuoso. Pensem, meus amigos, se não é de meditar, consulte o seu exemplar de O Livro dos Espíritos, independente da sua denominação religiosa. É um livro de altíssima sabedoria, como nós estamos vendo. E se você entender que esse estudo tem essa consistência que nós estamos percebendo nele, espalhe. Estude você mesma, você mesmo, e espalhe, compartilhe, transborde. Porque é ferramenta preciosa para nos melhorarmos e para resistirmos às tentações. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga. Amanhã continuaremos nessa mesma trajetória, estudando com, olha a companhia, Agostinho, Moisés, Jesus e Kardec. Imperdível. Venha conosco. Amanhã, 18 horas, novamente por aqui. Um grande abraço e até amanhã.